O ciclo invisível da repetição. Você acorda e sente que já viveu esse dia antes. As conversas soam iguais, as frustrações se repetem, os erros se acumulam em silêncio. Você olha ao redor e parece que nada realmente muda. As pessoas mudam de rosto, mas não mudam de papel. Situações novas surgem, mas o desfecho é o mesmo. É como se houvesse uma linha invisível costurando sua vida em círculos. Você anda, se esforça, se desgasta, mas retorna sempre ao mesmo ponto. E a dor não está apenas no fracasso em si, mas na sensação de prisão. Você até acredita que, com mais força, mais paciência, mais resistência, um resultado diferente virá. Mas não vem, porque não é falta de esforço, não é azar, é padrão. Sua vida está moldada por hábitos silenciosos que controlam cada passo. Eles são como correntes sutis. Você não as vê, mas sente o peso a cada tentativa de avançar. A neurociência chama isso de economia de energia do cérebro. Seu corpo cria rotas automáticas para evitar esforço desnecessário. Mas o que deveria ser proteção se transforma em condenação. Você acorda e repete, porque seu cérebro decidiu que repetir é mais seguro do que transformar. Só que a segurança que ele te dá é a mesma que te prende. Imagine estar em uma esteira. Você corre, sua, sente os músculos queimarem, o coração acelerar. A sensação de movimento é real, mas o espaço ao redor permanece o mesmo. Você não avança um único passo. Essa é a metáfora perfeita do que vive hoje. Exaustão sem progresso. E então vem o golpe mais duro. Você confunde esse ciclo com sua identidade. Acredita que essa repetição é o que você é, quando na verdade é apenas o reflexo dos hábitos que o dominam. A prisão não é externa. Ela está nas escolhas invisíveis que você repete sem perceber. Mas aqui está a revelação. A vida não muda quando você pede, quando você sonha ou quando você espera. Ela muda quando você quebra os hábitos que sustentam o ciclo. Enquanto eles permanecerem, nada mais vai mudar. E é por isso que a transformação começa em enxergar o padrão, encarar a dor e decidir que girar em círculos não é mais opção. O hábito silencioso da fuga. Você sente um vazio e, em vez de encará-lo, busca qualquer coisa que o distraia. Rola a tela do celular por horas, mergulha em conversas sem propósito, se perde em prazeres imediatos que aliviam por segundos, mas te entregam de volta ao mesmo buraco. É uma fuga disfarçada de descanso, mas no fundo, você sabe, não está descansando, está se escondendo. A psicologia chama isso de anestesia emocional. O cérebro, ao detectar dor, não busca soluções profundas, busca atalhos rápidos que tragam alívio. E você se entrega a eles, porque parecem mais fáceis do que encarar o peso real. Mas o que deveria ser um abrigo se transforma em prisão. Você foge para não sentir, mas quanto mais foge, mais distante fica da saída. O problema é que a fuga não cura nada. Ela apenas adia o inevitável. E cada vez que você volta para a realidade, o vazio é maior. Como beber água salgada para matar a sede. A boca se umedece por instantes, mas o corpo grita com ainda mais necessidade. É uma sede que não se resolve, porque o que você está ingerindo não é alimento, é veneno. E então nasce um ciclo invisível. Quanto mais você foge, mais dependente se torna dessas pequenas anestesias. E quanto mais dependente, menos coragem você tem para encarar a dor. Sua energia vital é sugada por distrações que não acrescentam nada, apenas o mantém paralisado em um estado de sobrevivência. Você não vive, você adia a vida. A fuga é traiçoeira porque parece inofensiva. Você se convence de que todo mundo faz isso, de que é apenas um hábito moderno. Mas, na verdade, cada minuto de fuga é um minuto roubado da sua própria transformação. A vida não vai esperar você desligar o celular. O tempo não pausa até você estar pronto. A cada dia de fuga, você paga com mais tempo, mais energia, mais oportunidades. O silêncio da fuga não é descanso, é rendição.
É você aceitando que não tem força para olhar para dentro, que não tem coragem de encarar a verdade que o persegue. Mas é justamente esse enfrentamento que abre o caminho para sair do ciclo. Porque nada mudará enquanto você continuar se escondendo daquilo que mais precisa resolver. O hábito invisível da submissão emocional. Você acredita que agradar é a chave para ser aceito. Diz sim quando queria dizer não. Tolera silêncios que te ferem, atitudes que diminuem sua presença, comportamentos que anulam sua dignidade. E a cada vez que se curva para não perder alguém, perde a si mesmo. O preço invisível da submissão emocional é alto. Você cede o respeito na esperança de conquistar o amor. O desejo feminino não nasce da obediência cega, mas da firmeza que impõe limites. A psicologia mostra que o ser humano busca instintivamente aquilo que resiste, aquilo que não se entrega fácil. Quando você abre mão de si em nome da aprovação, transmite exatamente o oposto do que deseja. Não inspira confiança, inspira dúvida. Não desperta atração, desperta pena. O que você chama de dedicação, muitas vezes é percebido como fraqueza. Ela sente o peso do seu excesso. Você acredita que está mostrando amor, mas ela enxerga apenas pressão. E quanto mais você insiste em agradar, mais ela se afasta. Porque ninguém deseja aquilo que se anula por completo. Atração exige contraste, não submissão. Cada vez que você se explica demais, cada vez que cede sem ser ouvido, cada vez que aceita migalhas em troca de silêncio, uma parte do seu magnetismo se dissolve. É como um leão que, depois de anos de cativeiro, esqueceu como rugir. Ele ainda é um leão, mas perdeu o instinto que o fazia ser rei. A submissão emocional é traiçoeira porque parece bondade, parece lealdade, parece entrega sincera. Mas, na prática, é abandono de si mesmo. Você acredita que está mantendo alguém ao seu lado, mas a única coisa que está mantendo é a certeza de que não será respeitado. E quando o respeito se vai, o desejo é o primeiro a desaparecer. O homem que vive em busca de aprovação se torna prisioneiro de um ciclo cruel. Quanto mais dá, menos recebe. Quanto mais se anula, menos é visto. Quanto mais suplica por amor, menos é amado. A única saída é entender que respeito e desejo nascem da postura firme, não do sacrifício silencioso da própria identidade. O hábito corrosivo da autoexplicação. Você acredita que precisa justificar cada passo que dá, como se estivesse sempre em julgamento. Explica por que demorou a responder, explica por que fez determinada escolha, explica até mesmo por que pensa do jeito que pensa. A cada explicação, imagina estar provando transparência, mas na verdade transmite insegurança. Quem tem autoridade não se justifica em excesso, apenas sustenta sua decisão. A mente que busca constantemente se explicar é uma mente que teme ser rejeitada. É como se você pedisse permissão para existir. E esse pedido silencioso corrói seu valor diante dos olhos de qualquer pessoa. Porque quando você age como se precisasse ser validado, passa a mensagem de que não confia em si mesmo. E se você não confia, por que alguém confiaria? A psicologia é clara. A necessidade de justificar tudo é reflexo de uma identidade fragilizada, de alguém que teme não ser suficiente. Mas quanto mais você tenta provar que merece estar ali, mais frágil se mostra. O respeito nasce da firmeza, não da explicação. O excesso de palavras diminui a força da sua presença. É por isso que muitos homens perdem autoridade sem perceber. Não porque erraram, mas porque se apressaram em se defender, em detalhar, em dar razões que ninguém havia pedido. Cada justificativa desnecessária é uma queda de posição, um recuo que enfraquece sua postura. O homem que se mantém firme, mesmo em silêncio, impõe muito mais do que aquele que se apressa em se justificar. Pense na imagem de um rei. Ele não explica o motivo de usar sua coroa, nem detalha a legitimidade de seu trono.
ele apenas se senta nele. A coroa é o símbolo, não a explicação. Da mesma forma, sua vida precisa ser sustentada por símbolos de autoridade e não por discursos que tentam convencer os outros de que você merece respeito. A autoexplicação constante rouba sua força porque o coloca na posição de réu, quando deveria estar na posição de quem define o julgamento. O que precisa mudar não é a forma como os outros te cobram, mas a forma como você responde a essa cobrança. Menos palavras, mais presença, menos justificativas, mais convicção. É assim que o respeito é construído, não no discurso, mas na postura, o hábito paralisante da espera. Você já percebeu como sua mente sempre tenta convencer você de que amanhã será melhor? É como se o cérebro criasse a ilusão de que existe um dia perfeito para agir. Quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais confiança, quando as condições estiverem certas. Mas esse dia nunca chega. A espera é uma armadilha silenciosa. Ela te dá a sensação de que está se preparando, quando na verdade está apenas adiando o inevitável. A neurociência mostra que a mente humana usa a procrastinação como defesa contra o desconforto. O cérebro prefere esperar porque agir significa se expor ao risco de falhar, de ser rejeitado, de não corresponder. Então, ele cria justificativas convincentes. Ainda não é hora. Falta só mais um detalhe. Quando ela me der um sinal, eu faço. Só que o tempo passa. E no fundo você sabe. Não é a falta de oportunidade. É o medo travestido de estratégia. A espera corrói lentamente a sua vida porque cria a ilusão de movimento. Você planeja, você sonha, você até se imagina vivendo de um jeito diferente. Mas quando olha para trás, percebe que está no mesmo lugar, repetindo os mesmos pensamentos, alimentando as mesmas desculpas. O mundo não espera. A vida segue e você fica parado, acreditando que em algum ponto mágico o cenário mudará sozinho. O desejo feminino também não se conecta com a espera. A energia da atração nasce no impulso, na presença, na decisão. Uma mulher não se sente atraída por um homem que adia sempre, que hesita, que espera o sinal dela para agir. A hesitação mata o magnetismo porque mostra a ausência de confiança. O que chama a atenção é o movimento firme, o ato que não pede permissão. A metáfora é clara. É como o arqueiro que nunca solta a flecha. Ele analisa a distância, calcula o vento, ajusta o arco, mas nunca dispara. O alvo está ali, mas o medo de errar o mantém preso. E no fim, não é o erro que o condena, mas o fato de nunca ter atirado. A espera é confortável, mas destrutiva. Enquanto você adia, outros vivem, outros conquistam, outros atraem. O homem que rompe esse hábito descobre que não existe momento perfeito. Existe apenas o agora. E é no agora que a vida se transforma. O hábito destrutivo da autossabotagem. Você começa algo com energia. Sente que dessa vez será diferente, mas logo encontra um motivo para parar. Uma desculpa surge, falta de tempo, falta de apoio, falta de resultados rápidos. Mas a verdade é outra. Não é falta de recursos, é a autossabotagem agindo como uma sombra. Ela aparece sempre que você se aproxima de uma mudança real, como se algo dentro de você tivesse medo de atravessar a porta que está prestes a abrir. A psicologia explica. A autossabotagem é um mecanismo inconsciente de confirmação. Você começa um projeto, mas no fundo acredita que não é capaz, que não merece ou que vai fracassar. Então, cria obstáculos invisíveis para validar essa crença. É como se dissesse a si mesmo, eu sabia que não ia dar certo. A desistência não é um acidente, é uma estratégia oculta da mente para manter você preso ao conhecido, mesmo que o conhecido doa. Esse hábito é especialmente cruel porque sabota exatamente no momento em que você mais precisa de persistência. Você abandona quando os frutos estão prestes a surgir, quando a resistência se transforma em progresso. É como se quebrasse o ovo antes do pintinho nascer.
matando a vida antes de vê-la florescer. A autossabotagem rouba futuros que você nunca chegará a viver, porque o corte acontece antes do nascimento. O desejo feminino também percebe esse padrão. A mulher nota quando você desiste de si mesmo, quando não sustenta sua palavra, quando não leva até o fim aquilo que começou. Isso mina a confiança, porque mostra instabilidade. Ninguém se sente atraído pelo homem que não consegue sustentar seu próprio peso emocional. A força não está em começar várias coisas, mas em terminar o que importa, mesmo quando o processo é incômodo. Persistir no incômodo é a chave. É ali, no desconforto, que a mudança acontece. Autossabotagem sussurra para que você recue, porque é exatamente naquele ponto que o novo começa a nascer. Se você recua, volta ao ciclo que já conhece. Se insiste, rompe o padrão e cria uma vida diferente. O hábito de sustentar a continuidade é o que separa o homem comum daquele que se transforma em referência. A autossabotagem sempre vai tentar convencê-lo de que parar é sensato, mas cada vez que você abandona no meio, reforça a ideia de que não merece vencer. E cada vez que resiste à tentação de largar, você cria um traço de caráter inquebrável. O homem que rompe esse hábito não apenas termina o que começa, ele descobre que pode ir além do que imaginava suportar. Conclusão: o preço de permanecer o mesmo: fuga, submissão, autoexplicação, espera e autossabotagem. 5 hábitos que parecem pequenos, mas que corroem a sua vida em silêncio. Eles não explodem de uma vez, não destroem em um único dia. Eles trabalham lentamente, como rachaduras invisíveis em uma parede que um dia desmorona de repente. Se você não os confrontar, eles moldam sua identidade, determinam suas escolhas e aprisionam sua energia no mesmo ciclo repetitivo. Não adianta buscar novas técnicas, novos cursos ou novos conselhos se esses hábitos permanecerem intactos, porque nada externo pode sustentar uma mudança que você mesmo sabota por dentro. É como tentar encher de água um barco que já está furado. Por mais esforço que faça, sempre vai afundar. A vida não é arruinada pelos ventos de fora, mas pela água que entra, e a água, nesse caso, são os hábitos que você carrega sem perceber. A revelação é simples e brutal. Se esses hábitos não mudarem, nada mais vai mudar. Você pode rezar, estudar, se esforçar, mas continuará rodando na mesma roda invisível. Não é falta de potencial, não é falta de oportunidade, é falta de ruptura. O que prende você não é a falta de força, mas a insistência em padrões que drenam sua energia sem você perceber. A mudança não começa em grandes atos heróicos, ela começa em pequenas decisões sustentadas. A cada fuga que você recusa, você se fortalece. A cada submissão que você transforma em posicionamento, você cresce. A cada explicação que você deixa de dar, sua autoridade aumenta. A cada espera que você interrompe com ação, você conquista terreno. A cada sabotagem que você derrota pela persistência, você se aproxima da versão que nasceu para ser. A vida não muda porque você deseja. Ela muda porque você decide romper com aquilo que aprende ao mesmo lugar. E se você não fizer isso agora, o preço será alto. Anos repetidos, oportunidades perdidas, relacionamentos que nunca florescem, sonhos que nunca saem da gaveta. O preço de permanecer o mesmo sempre será mais caro do que o desconforto da mudança. Você precisa escolher: continuar carregando hábitos que drenam sua força em silêncio ou cortar o ciclo que aprisiona sua vida. Não é o vento que afunda o navio, mas a água que entra. Os hábitos são os furos no casco. Se você não os fechar, não importa para onde tente navegar, sempre afundará. Mas se tiver coragem de enfrentá-los, descobrirá que o mar inteiro pode se abrir diante de você.